Glória a Deus. Pede suas mãos em direção aqui. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, nós estamos em oração de irmãos, Senhor, e até que o Senhor nos tenha ajudado, Senhor. Pai, a partir desse momento, a tua serva está debaixo da tua autoridade, Senhor. Ela com benevolência, usa ela na autoridade do teu Espírito, Pai. Que nada que não provenha de ti venha dos lábios dela. Usa ela para louvor da tua honra e da tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, revelação, discernimento e entendimento. Eu repreendo, Pai, todo espírito morfético da sonolência, todo demônio, roubador da palavra, Senhor. Pai, recebe o cheiro suave das tuas narinas. A palavra que vai ser ministrada nessa noite, tu já sabes tudo que vai ser da boca dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Trago uma palavra que o Senhor falou comigo há algum tempo. E, assim, foi uma palavra que chocou muito comigo. Porque é uma palavra que também fala profundamente comigo. Porque toca num assunto muito delicado, e ainda mais delicado quando a gente vive, que é os relacionamentos, casamento. Hoje em dia, né, e acho que um pouco antes, já foi desconstruído tantas coisas que o Senhor deixou pra gente em relação ao casamento, foi tão deturpado, foi tão desconstruído, que hoje, para que a gente seja moldado nos moldes do Senhor, a gente é preciso quebrar todas as coisas que foram construídas. Então, quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, realmente moeu algumas coisas dentro de mim. E para que eu pudesse trazer hoje, o Senhor colocou a mão na massa, né? Começou a trabalhar de novo em mim, porque a gente está em constante aperfeiçoamento, amém? A primeira passagem é em Eclesiastes 4:2. Está carregando, vou ler aqui. Por isso, considere Eclesiastes 4:12. Desculpa. 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, amém? Quando o Senhor falou comigo, eu fiquei muito pensativa, muito reflexiva nisso. Eu falei, nossa Deus, a gente sempre fala que seja um cordão de 3 dobras, que o nosso relacionamento, nosso casamento seja um cordão de 3 dobras. Mas será que de fato a gente entende o que isso significa? Será que a gente compreende essa composição? E aí, conforme o Senhor foi falando comigo, eu fui buscando, né? E aí, ele me mostrou a formação desse cordão, que é o homem, a mulher e a presença do Senhor. Isso todo mundo sabe, claro que todo mundo sabe. Mas o porquê essa divisão, essa composição? A gente precisa entender qual é o nosso papel, qual é a nossa função nessa terra, mas qual é o nosso lugar dentro do casamento? Qual é o nosso chamado? O do homem é de ser sacerdote da casa. Todos sabem, aqueles que já foram ministrados, aqueles que já ouviram a palavra, aqueles que já fizeram estudo bíblico, sabem que é ser sacerdote. Sacerdote do lar, eu fui procurar a definição, quer dizer dignidade e função de sacerdote, que é o ministro que apresenta caráter respeitável. É a autoridade dada por Deus para o sacerdócio. Ele é governador do seu lar. Ele é quem dirige, ele é quem governa, quem coloca a mão para corrigir as coisas. Um governador, ele traz sobre o seu lar a correção, o bom andamento. E um governo onde as coisas são negligenciadas, um governo onde ele é
foi corruptível, as coisas não andam bem. Um governo onde se é omisso tem consequências. Então, o sacerdócio do marido, ele é algo muito importante para que a nossa casa ande bem. E eu costumo comentar com o Bruno, se o homem ele realmente leva a sério o sacerdócio, ele se posiciona, o papel dele é muito mais difícil do que o nosso, porque a gente costuma reclamar, né? Quero ver fazer o que eu faço, quero ver aguentar o que eu aguento. Mas será que a gente seria capaz de seguir o que Jesus falou para os homens? Ama a tua esposa como eu amei a igreja? Será que a gente conseguiria? Talvez sim, talvez não sei. Mas eu sei que foi designado ao homem. O homem, ele se sacrifica pela esposa, ele abre mão das vontades, dos quereres, ele abre mão, muitas vezes, de um sonho, ele abre mão de muitas coisas em prol da esposa, em prol da família. Esse é o papel do homem. Porque Jesus se sacrificou pela igreja. Ele foi humilhado, ele sofreu, ele apanhou, ele deu a vida. E esse é o papel do homem, pela sua esposa e pela sua família. Nós, mulheres, que foi aí onde Deus me pegou e bonito, nós temos um papel de intercessão na nossa casa. Nós intercedemos pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pelas situações. E aqui a definição de ajudadora fala como capaz de ajudar, auxiliar, oferecer auxílio, assessora, colaboradora, cooperadora, companheira. E a nossa vida, irmãs, por mais que às vezes seja difícil por causa de todo esse contexto que o mundo constrói, a gente vive em prol do nosso marido. A nossa vida é em função do nosso marido. Sabe por quê? Porque nós somos auxiliadoras. Os sonhos dos nossos maridos têm que ser o nosso. O caminhar do nosso marido tem que ser o nosso. Não quer dizer que você vai acompanhar nas coisas erradas. Nunca. Você tem que ser sábia. A gente tem que ter posicionamento. A gente tem que ter postura. E nem sempre a gente consegue, porque a gente é carne. A gente falha. Mas a gente tem que entender o nosso papel, o nosso lugar. Deus estabeleceu uma hierarquia. Deus, o marido, a esposa e os filhos. Deus não fez Adão e colocou lá a mãe para ele cuidar. Ai, Adão, você precisa de uma mãe, vai lá, sua mãe vai cuidar de você. Ele já tem um pai. Deus não fez a mulher e colocou o filho primeiro. Não, a sua vida é para o seu filho. Não. A vida do homem é para a mulher e da mulher para o homem. Os filhos, ele é resultado da união. Uma só carne, representada em um ser. Ou 3, ou 2, ou 5. Depende. Nós estamos em constante construção. A formação perfeita que o Senhor tinha foi desconstruída por conta do mundo. Essas teorias, essas ideologias, tudo isso que falam que é certo, que é errado, que isso, que aquilo. E quando o Senhor começa a tratar a gente, falo de experiência própria, é dolorido. É dolorido, por quê? Porque quando a gente casa e começa a andar nos caminhos do Senhor, se tá os dois, é menos difícil. Se tá só um, é muito mais difícil. E aí a gente ora, Senhor, porque eu não aceito, porque fulano tem que mudar, porque ela tem que mudar, porque ele tem que mudar. A mudança começa com a gente. A gente quer mudança? Vamos mudar. Porque a mudança começa com a gente. Quando eu comecei na igreja, eu lembro que tinha muitas coisas. Eu e o Bruno tinha 23, 24 anos, gente do céu, novinho. E aí eu falava, não, porque eu não aceito isso, aquela coisa de revoltada, rebelde. E aí eu falava, não, porque eu não aceito isso, não aceito aquilo. Comecei a vir para a igreja e aí entendi. Não, Deus, se é para mim fazer a minha parte, eu vou fazer, mas o Senhor vai mudar ele. Que não sei o quê, que não sei o quê. Esbravejando, né, em vez de orar. E aí eu lembro uma vez que eu estava arrumando a casa naquele humor. E aí Deus virou e falou, quer mudança? Muda primeiro. Aí eu parei, não foi da minha cabeça. Quer mudança? Muda primeiro. Eu chorei. Eu chorei porque isso confrontava tudo aquilo que eu achava que era certo dentro de mim. E aí, a partir daquilo, eu comecei realmente a buscar no Senhor a mudança. E ainda continuo. Continuo no processo de mudança, de transformação, de forja.
é hoje. E o cordão de 3 dobras, ele é assim. Ele está em constante movimento, tanto de um lado quanto do outro. Porque o relacionamento, irmãos, seja uma amizade, seja um relacionamento familiar, seja o matrimônio, seja com os filhos, ele requer empenho, ele requer dedicação, ele requer que a gente venha abrir mão de nós mesmos. É abrir mão de você mesmo. É se colocar não em segundo plano, mas entender que tem momentos que o outro tem que vir primeiro. Que os seus filhos não estão acima do casamento, que a parentela não está acima do casamento. Deus uniu o homem e a mulher. Ele fez primeiro o homem e depois a mulher. Ele, como eu disse, ele não fez o homem e a mãe, ou o homem e o trabalho. Deus não fez o homem e falou, Abraão, agora vai lá lavrar. Depois eu vejo o que você faz com a sua esposa. Ele não falou para a mulher, vai lá cuidar dos seus filhos e depois deixa o seu marido. A mulher, a esposa, tem que estar acima do seu trabalho, porque o homem, ele é racional, ele é provedor, ele se preocupa com muitas coisas, e deve ser muito difícil a cabeça de um homem. Eu não sei se eu daria conta. Agora, tem que entender que às vezes é preciso dar uma freada, porque um lar, ele é formado, ele tem os seus componentes, ele tem ali a sua formação. O cordão de 3 dobras, ele é a presença do Senhor no meio desse matrimônio. E quando a gente tem a presença do Senhor, a gente sabe os limites. Eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que cuidar do meu lar. Eu tenho que cuidar do meu lar, arrumar a casa, cuidar dos filhos, mas eu tenho um marido para cuidar. E é difícil a gente lidar com isso nesse mundo hoje em dia, porque tudo é tão corrido. A gente às vezes não tem tempo nem de ir no banheiro. Quantas vezes já passou no meu trabalho que eu esqueci de ir no banheiro por causa da correria? Mas a gente precisa se policiar, porque o matrimônio é dele que vem todas as bênçãos para a nossa família. E eu fiquei, conversando com o Senhor, e o Senhor falou muito forte comigo essa questão da gente saber o nosso papel, porque quando a gente sabe o nosso papel, a gente sabe o nosso lugar. Quando a gente sabe o nosso lugar, a gente começa a buscar pelo nosso chamado. E qual é o nosso chamado? O nosso chamado, quando a gente começa a exercer, compreender, destrava muitas coisas. Não porque a gente começa a crescer, a amadurecer. Não só isso. Mas a gente começa a estar dentro dos propósitos do Senhor, pelo qual nós fomos criados. É a gente orar pelo chamado do nosso esposo, da nossa esposa. É a gente estar ali junto, batalhando. O companheirismo não é só na questão financeira, questão material, é apoio. Eu já vi pessoas num casamento, o marido querendo ir para a igreja e a mulher, eu não vou porque eu tenho que arrumar a casa. Eu não vou porque vai vir visita o fulano tal. Eu não vou por causa disso. Cadê o companheirismo? Cadê a parceria? Seu marido quer ir? Vai, a casa vai estar lá. Se você arrumar agora ou depois, ela vai permanecer lá. Mas talvez seja uma oportunidade de Deus falar com vocês em parceria. A sua esposa está ali em oração, não vai sair, fica ali com os filhos. Vai ali, ora junto, nem que seja num canto separado, não consegue orar junto por causa de timidez, de alguém ouvir. Ora junto. É parceria, é união, uma só carne. Aqui, quando eu estava falando com o Senhor, eu entendi que, eu até escrevi, compreender a hierarquia aos olhos de Deus é saber que não se trata de amar mais ou menos, de ter mais ou menos importância, mas sim de saber que cada um tem o seu papel, o seu lugar, sua função e autoridade em Cristo, e logo no mundo espiritual. E aí uma das coisas que eu anotei aqui que o Senhor foi me revelando é que quando o homem se posiciona e ele exerce realmente o sacerdócio dentro da sua casa, como Deus e Jesus deixou, a casa prevalece, não tem tanta tempestade, as dificuldades, as tribulações são superadas em união. Não importa o que venha, não vai ser abalado. Pode envergar, pode balançar, mas não vai cair. Não vai cair. Mas não vai cair porque ele está no centro da vontade. Ele realmente está sendo dirigido pelo cabeça dele, que é Jesus Cristo. Realmente ele está aberto a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir os direcionamentos, deixar de lado o ego, deixar de lado aquele conceito de que
eu sei, eu faço. Deixar o nosso lado também, que muitas vezes a gente é teimoso, não ficar batendo a cabeça, ouvir ao Senhor, reconhecer que está errado. Isso vale para todos, não só dentro do casamento, mas todos os relacionamentos. E aí, quando isso acontece, eu falo de experiência própria. Quando a gente vê que o seu esposo ele está caminhando, ele está ali fazendo, a gente sente prazer. Prazer em fazer o nosso papel, em exercer a nossa função, em cuidar daquilo que foi designado. Não é fácil. Não é fácil porque, como eu disse, isso requer abrir mão de si mesmo. Quem gosta de abrir mão das suas vontades, dos seus desejos? Ah, eu queria tanto isso e isso. Ah, não, agora eu tenho que fazer tal coisa. Em outro momento eu vou ter oportunidade. Às vezes a gente realmente não consegue controlar os impulsos. A gente é bem impulsivo, principalmente eu, sou muito impulsiva. Mas a gente busca no Senhor realmente melhorar, amadurecer, autocontrole, domínio próprio. Não é fácil. Não é fácil porque é todo dia o mesmo pensamento, as mesmas estratégias, porque aquilo vai reafirmando na nossa vida quem nós realmente somos em Jesus Cristo. É mudar o nosso posicionamento, os nossos pensamentos. E aí o que acontece? Quando o homem ele está no lugar dele, quando ele está realmente exercendo o sacerdócio, a mulher não precisa tomar o lugar dos dois. Sabe aquela coisa que a mulher toma a frente? A mulher decide, tem o papel do homem? Se a mulher tem o papel do homem é porque o homem está sendo negligente, está sendo omisso. Porque se ele estivesse fazendo a função dele, ela não ia precisar fazer. E se o homem está fazendo a função da mulher, é porque ela não está fazendo a função dela. Então a gente precisa ter tudo muito bem estabelecido, para que não haja sobrepeso, sobrecarga. Porque quando um fica sobrecarregado por muito tempo, cansa. Eu costumo dizer que é um barco onde os dois estão remando. Tem um momento que um não aguenta mais e o outro rema pelos dois. Mas um momento esse outro vai ter que se levantar, porque se o outro continuar remando sozinho, enquanto o outro está pensando no próprio descanso e no próprio bem, uma hora não vai dar. Uma hora ele não segura. A correnteza vem e vai ter aquele chocalho. Vai balançar para lá e para cá. E se os dois juntos não pegar o remo para remar de novo, a gente não sabe qual vai ser o fim. E se vai ter um fim. Mas é preciso cada um saber o seu papel. E eu confesso para vocês que não é nada fácil, porque, como eu disse, isso daqui chocou muito com a minha realidade, com a minha vida. Quem me conhece sabe um pouquinho das minhas dificuldades. Mas é aprendizado. Deus está moldando, Deus está forjando. E por mais que a gente queira falar, mas meu marido ainda não segue a palavra do Senhor. Ah, mas o meu marido ainda não conhece o Senhor. Mas tenho certeza que tem momentos que ele fala, que você sabe que está certo, mas você olha e fala, ah, não vou fazer, ah, não vou. Tem gente que é assim. Eu era assim e ainda conheço pessoas assim. Ah, ele acha que é quem para mandar em mim, não é meu pai? Mas não é assim. Ele quer o bem. E o bem do jeito dele. Porque existem várias linguagens do amor. O amor, ele pode ser o cuidar, ele pode ser o prover, pode ser o compreender, pode ser realmente o amar. Tem muitas linguagens. Às vezes a pessoa não chega e fala todo dia eu te amo. Mas o que você quer, a pessoa faz. A pessoa pode não estar todo dia te dar um abraço, um beijo, mas quando chega a casa está arrumada, os filhos arrumados, tudo cuidado, comida pronta. Tem várias linguagens. Às vezes a linguagem é no momento ali de dificuldade, a pessoa só está em silêncio do seu lado, para você saber que ela está lá. Tem várias linguagens. E muitas vezes a gente esquece disso. Ah, mas não fez tal coisa. Ah, mas e todo o resto não conta? E toda a história, e toda a trajetória, e todo o contexto. É difícil, mas é isso. Relacionamento é construção. E construção requer empenho, dedicação, sacrifício. E um pouco mais ainda para a gente, para a mulher. Porque a palavra do Senhor diz que a mulher que tem boa conduta, o seu marido vai ver. E ele, aos poucos, pela conduta da esposa, vai se reverter, vai se converter. Então, a palavra do Senhor, ela é verdade. A gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes é difícil?
Que nem acontece às vezes, a gente vê, vai tomar uma decisão, a gente vê lá de longe que vai dar errado. A gente olha, não vai dar bom. Mas você tem que chegar e conversar. Conversar não é chegar armada com argumentos, com porém, porquê, é assim, é assado. Esther, quando ela foi falar com o rei, ela orou, ela jejuou, ela se preparou e depois ela foi falar. E ele atendeu o pedido dela. Às vezes, os amados são mais teimosos do que normalmente. E aí a gente tem que fazer o quê? Não tem que esbravejar, não tem que falar. Você já expôs o seu lado. Agora você vai recorrer para quem? Para quem é acima dele. Jesus, está aqui, essa situação. Isso não está me agradando, eu estou vendo que está errado. Eu já falei com ele, ele não consegue enxergar, ele não consegue compreender. Então, que o Senhor tenha com ele. Ou me mostre que eu estou errada, porque às vezes acontece da gente estar errada, por incrível que pareça. Às vezes acontece. Então, a gente precisa ter sabedoria, usar as estratégias, as armas que o Senhor deu. Às vezes a gente vai perder a linha e vai esbravejar mais do que deveria? Sim. Mas a gente tem que se manter vigilante, em oração. Porque a gente é intercessora. A gente que está ali orando, intercedendo. E os maridos também. Eles guardam as nossas casas, a nossa vida. Eles são a nossa cobertura. Então é recíproco, um cobrindo o outro. Por isso que o cordão de 3 dobras ele é formado pelo homem, pela mulher e por Deus. Não pela mulher e os filhos, não pela família e a parentela. Muitas vezes a gente tende a colocar as coisas acima do casamento. Eu tenho que arrumar a casa, mas você não desfruta de uma tarde do lado do seu marido. Eu tenho que trabalhar por causa disso, eu tenho que fazer tal coisa. Mas não chega e assiste um filme com a amada. Eu tenho que cuidar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que trabalhar. E chega no final do dia, não consegue nem dar boa noite porque um dormiu primeiro que o outro, de tão cansado. É a nossa realidade. Mas a gente tem que promover os momentos. Não tem que esperar acontecer. A gente tem que fazer acontecer. Não, hoje eu tirei o dia para ficar com ele, para ficar com ela. É promover os momentos. A gente se planeja para tantas coisas, por que não vai se planejar para ficar com o amado, com aquele que Deus entregou para nossa vida? A gente tem que fazer. E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente exerce o nosso chamado, isso afeta todas as áreas da nossa vida. Mas o primeiro chamado que a gente precisa exercer é dentro da nossa casa. Cada um no seu papel, cada um na sua função. E às vezes requer a gente se calar. A gente precisa se calar. E todo mundo sabe que para mim é difícil, e olha que eu tô trabalhando nisso. Mas a gente precisa se calar. A gente precisa, porque o que a gente vai falar ou não é bom, ou não vai agregar em nada, ou a pessoa não tem entendimento ou maturidade para entender naquele momento. Talvez Deus te revelou algo que a pessoa ainda não consiga entender. E cabe a gente se calar e orar. Porque é que nem no trabalho. No trabalho, às vezes, acontece aquela situação lá que a gente fica, ali só pela graça, Mas a gente chega esbravejando com o chefe? A gente chega falando um monte de coisa com o nosso patrão, com o nosso chefe? Não. A gente, como diz, o costume, engole o sapo e segue o bonde. A gente segue flutuando, segue indo. E confia no Senhor que Deus vai tratar, não é? E por que é diferente na nossa casa? Porque quando o outro nos chega num estado que não está muito bem, a gente não pode ter a mesma visão de compreender, de entender o momento. Não quer dizer que esteja certo, mas não vai resolver. A gente precisa ter compreensão da situação. A gente tem que entender o momento, a gente tem que ver a situação, se colocar no lugar do outro. E às vezes falta isso. E aí eu estava conversando com o Senhor, quando um dos dois não cumpre o papel, a função, o chamado dentro do lar, sobrecarrega o outro, que foi o que eu falei. E aí daí surgem outros problemas no casamento. E aí começa a surgir o quê? A indiferença. Eu estou fazendo tudo sozinho, estou fazendo tudo sozinha. Que diferença faz aqui ou não? Eu me viro. A falta de diálogo, a falta de compreensão. Às vezes
a pessoa teve uma atitude, uma ação, uma fala no dia, que você, por já não estar bem, toma aquilo de outro jeito. Para vocês terem uma ideia disso, quando eu era mais revoltada, uma vez o Bruno pediu para mim fazer arroz. Do nada, ele falou assim, amor, faz um arroz? Aquilo para mim foi tão irritante que a gente brigou porque ele me pediu para fazer um arroz. É verdade. É verdade. A gente brigou porque ele me pediu para fazer um arroz. Eu olhei, eu não sou obrigada. E aí começou todo aquele discurso, né? Que hoje eu lembro e dou risada, mas não acontece mais. Ali o diálogo ele fica defasado. Não conversa, não tem troca, não tem sinceridade. Como você não tem intimidade com a pessoa que você dorme para chegar e falar como você se sente, o que você quer, o que você gosta, o que você não está gostando? Como? É uma intimidade. Intimidade maior do que essa, só se for com Deus, aí tá perdoado. Mas maior intimidade do que com a pessoa que você se deita, você tem que ser sincero. Isso me magoa. Isso não é legal. Isso me fez feliz. É saber falar. É difícil. Às vezes é difícil para a pessoa conseguir falar, mas é preciso, porque o diálogo eu acredito que seja a chave de muitas coisas. Porque mal entendidos é o que o inimigo mais faz. Mal entendidos, disse-me-disse, interpretação errada do que aconteceu. Tudo isso resolve conversando. Ou às vezes o silêncio é bom. Eu aprendi que às vezes o silêncio é bom. Deixar um tempinho ali, ó. Ora, perdoa, porque Deus fala pra gente não dormir com o coração pesado. Tá? Senhor, essa situação aconteceu. E eu sei que vai se resolver. Então tira o peso do meu coração. Que o Senhor também traga paz a ele, a ela. E as coisas vão se resolver. Porque quando a gente está no cordão de 3 dobras, o Senhor, ele é ativo na nossa vida. Ele participa, ele está ali. Senhor, é que nem criança dedo duro, ó. O Senhor tá vendo, né? Que nem a Thaís falou, o Senhor tá vendo aqui, pai, ó. É aqui, ó. O Senhor viu, né? Então, ó, o Senhor tem lá com teu filho. E agora ele é teu filho, né? Meu marido, né? Minha esposa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o diálogo, ele faz muita diferença. E aí acontece a apatia, a sobrecarga, como eu falei, as prioridades distorcidas, a pessoa começa a querer fugir, né? Começa a buscar refúgio no trabalho em excesso, cuidar da casa, cuidar só dos filhos. Isso aconteceu quando eu tive a Bia, nem tanto com a Duda, mas com a Bia. Eu olhava assim, a Bia, ela demandava tanto do meu tempo, que realmente a gente acaba indo no automático e vai indo. E se a gente não vigia, a gente não volta. A gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente acaba esquecendo de quem a gente é. A gente deixa de ter realmente uma personalidade em Cristo, na igreja, dentro do casamento, na nossa vida, e só é reconhecido pela maternidade, no caso das mulheres. É difícil. É difícil, é muitos conflitos dentro da nossa mente, não queira estar dentro. É muito complicado. Mas a gente acaba se esquecendo, e esquecendo também o nosso papel de esposa. É muito importante. Porque a gente costuma cobrar, mas e o fazer? Como eu falei, tem várias linguagens de amor. E se a gente consegue lidar com todas, amém. Mas se a gente não consegue, vamos buscar. A gente é capaz. E aí, isso abre brecha para 2 coisas que eu vejo que tem aumentado muito: o machismo e o feminismo. Isso não na questão que o mundo traz, mas numa questão que a gente começa a realmente se revoltar, se rebelar, como eu disse. Eu não sou obrigada, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Então a gente tem que policiar para que isso não aconteça. A gente tem que tomar cuidado, porque isso foge dos princípios do Senhor. O Senhor, ele uniu nós numa só carne. Ele uniu para que a gente fosse a base. O cordão de 3 dobras, ele é a base da família. Porque Deus, ele entra de uma forma que ele é parte do compromisso, porque quando a gente casa, ele é parte do compromisso. A gente sela um compromisso com Deus e depois com o cônjuge. A gente sela uma palavra nossa com o Senhor. A gente mostra ali que a gente está juntando, né, a vida com outro ser diante do Senhor. Então, o nosso primeiro compromisso é com o Senhor. E aí a gente precisa se manter ali. Porque ser fiel ao homem
Temos que ser porque é o nosso cônjuge, mas temos que ser muito mais fiéis e leais a Deus. O nosso compromisso foi diante do Senhor. E o Senhor, ele é a intervenção do casal. Naquele momento em que está difícil, que a gente não sabe lidar, é o Senhor que intervém. A gente chega uma hora que a gente não é mais capaz. A gente fala, Senhor, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer. Mas por que a gente deixa chegar nesse estado? Por que não recorre logo a Deus se ele é um participante ativo na nossa relação? É entender que esse cordão de 3 dobras, ele realmente tem que estar vivo, porque é a parte viva de Jesus Cristo na nossa relação. Se o esposo ainda não acompanha, se a esposa ainda não está firmada, se está ali bambeando, confia. Não é pelo falar, não é pelo ficar insistindo. É o Espírito Santo que convence. É o Senhor que vai se apresentar. Segue, confia no Senhor, faz a sua parte. O Senhor está fazendo a dele. Não se preocupa. Segue firme, porque a fé move montanhas. E se a palavra do Senhor, que é através da conduta, do exemplo, então a gente tem que fazer a nossa parte. Aí eu estava vendo em Efésios 5:3. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Deus, ele não deixa só para um ou para outro, ele fala para os dois. Deus sabe das nossas fragilidades, Deus sabe como é dentro de nós e de cada um. Mas ele sabe que se tiver abertura para que ele faça parte desse relacionamento, tudo vai dar certo, tudo vai fluir. Eu estava conversando com a namorada do meu cunhado, 19 anos. Ela estava conversando e ela, tá, você acha que eu e o Fê vai ficar muito tempo junto? Aí eu falei assim, é uma construção, né? Ela, você e o Bruno estão juntos quanto tempo? Eu, 16 anos. Ela, nossa, vocês começaram novinho junto também, né? Ué. Ela, então pode dar certo. Eu, então. Mas requer dedicação. É uma construção. Paixão é aquela coisa doida que você vê, vai. Amor, ele é mais brando, ele é calmo, é presença, é união, é lealdade, é compreensão. O casamento, ele não é qualquer outra coisa. É algo instituído por Deus. E é por isso que ele tem sido muito afetado. Porque ele é a base. Ele é a base para que a gente venha criar os nossos filhos. Se os filhos, quando crescer, saírem de casa para ganhar a vida deles, ainda é uma família. Mas se o homem ou a mulher sai de casa, perde a característica de uma família. Então a gente tem que saber que antes de vir outras coisas, o casamento vem em primeiro lugar. E acima do casamento vem Deus. Honre o teu pai e a tua mãe. Cuide da sua parentela. Mas a tua família é prioridade. A tua família vem em primeiro lugar. Porque foi instituída por Deus. E se cada um desempenhar o seu papel, se cada um exercer o seu chamado, se cada um realmente estiver com os olhos e ouvidos voltados para o Senhor, tudo vai correr conforme a vontade de Deus. Terá bênção na terra. Seus filhos também serão bênção. E os netos vai ser coroa para nós que um dia seremos avós. Então que a gente possa realmente compreender o nosso chamado como sacerdote do lar, como intercessoras do lar, como autoridade sobre a vida dos nossos filhos e também como testemunho da estrutura familiar diante do Senhor. Porque hoje em dia é muito fácil a gente se corromper com o que está aí fora. É prazeroso. Tudo que agrada a alma e a carne é fácil. Mas e o que corrige? É difícil? É difícil a gente negar as vontades da alma, aqueles impulsos, aqueles desejos. É difícil a gente negar aquelas sensações, os sentidos, né, que a carne nos dá. E é por isso que muitos têm se perdido, porque não tem afirmação no cordão de 3 dobras, que é o Senhor, acaba se perdendo.
Então, que a gente possa realmente buscar o nosso chamado, a nossa essência no Senhor. Se não é casado, busca. Busca para que quando for, esteja pronto, esteja preparado. E aí, dali em diante, aprender junto. Se já é, busca amadurecimento, busca conselho no Senhor. Vamos buscar, porque não é impossível. Não é impossível. E eu falo por experiência própria. Eu, quando entrei na igreja, era realmente revoltada, rebelde. Eu era assim, não tô afim, não faço. Não quero, não vou. Eu acho que eu tenho que usar, eu uso. Eu era assim. Só que aos poucos o Senhor foi me mostrando que tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Nem tudo agrada o Senhor. E eu tenho que saber quem eu sou no Senhor. Porque quando eu sei quem eu sou no Senhor, eu sei as coisas que me cabem. Eu sei as coisas que eu devo ou não fazer. E não porque, porque eu tô na igreja, eu não devo fazer isso. Não, porque aquilo não serve mais para mim. Aquilo não é mais para mim. Eu tenho que saber o meu lugar, a minha função, o meu chamado. E assim todos nós, porque assim a nossa estrutura familiar, a nossa casa, ela vai caminhar como deve caminhar. Os filhos deverão ser como devem ser, segundo a vontade de Deus. E não tem receita. A gente sabe, quem já tem filho, sabe que não tem receita para criar. A gente sabe que não tem fórmula certa. A gente vai errar. A gente vai errar. Mas a gente sabe que todos os nossos esforços são para acertar. Mesmo que a gente perca uma vez ou outra, a vitória é garantida, porque a gente está aí debaixo da cobertura do Senhor, nos caminhos do Senhor. Então, que a gente não venha se deixar se contaminar com esse mundo, que a gente não venha se deixar levar por esses discursos aí novos. Ai, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque hoje em dia é isso. Não. O que o Senhor me diz é isso e acabou. O que o Senhor me diz é que a família é projeto dele. Então eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir não porque eu sou obrigada, não porque eu sou obediente, porque eu amo a palavra do Senhor, porque eu sei que o que o Senhor tem é maior e melhor do que eu imagino, do que eu planejo. Então que a gente possa realmente se posicionar, defender a nossa família, buscar cada vez mais no Senhor, exercer o nosso papel, a nossa função, o nosso chamado com excelência. Amém? Até aqui me deu o Senhor. Paz, irmãos, boa noite. Vou dar a benção apostólica. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por o Senhor ter trazido, meu Pai, cada pessoa aqui. Muito obrigado, meu Pai, pela palavra que foi dita hoje. Eu creio que essa palavra vem de encontro, meu Pai, com aquilo que o Senhor quer, meu Pai, que nós realizemos nas nossas vidas. Nós vamos cada vez mais ter a postura, Senhor Jesus, de realizar, meu Pai, aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Então, que o Senhor possa despedir, meu Pai, o teu povo em paz. Leva, Senhor Jesus, cada um, meu Pai, em segurança para a casa deles. Que o Senhor possa, meu Pai, revestir a vida de cada um, meu Pai, acampando os anjos e arcanjos, meu Pai, ao redor dos carros, ao redor das casas. E que nós venhamos, meu Pai, ter uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.